Eu acho que é importantíssimo salientar, né, que assim, quando veio a Lei Aldir Blanc, né, isso deu um boom nas atualizações do sistema estadual de cultura. Então, nós tínhamos, na época, menos de 20 municípios, antes disso, que tinham o seu conselho, plano e fundo. Hoje, são pouquíssimos que não têm. São 300 e poucos municípios que têm o seu plano, não sei os últimos dados, as últimas atualizações, mas, assim, são pouquíssimos que faltam. O que eu acho importante ressaltar, né, Pedro, aos municípios, assim, que esse plano, ele não seja simplesmente pro forma, que ele não exista simplesmente para o município dizer que faz parte e que tem os componentes do sistema estadual em dia, né, mas que ele, sim, seja um condutor dessas políticas públicas de longo prazo, para que, independente de entrar ou sair gestores, claro que cada gestor vai dar o seu olhar, vai dar a sua forma, né, de condução, mas existem políticas a longo prazo, de longo prazo, que precisam ser mantidas. Às vezes, dentro de uma mesma gestão, entra um, sai outro secretário e as coisas mudam. Então, assim, né, quero comentar ligeirinho, sei que a gente está com prazo curto, mas, assim, eu tive numa palestra um tempo atrás, onde hoje um educador, mas ele foi político, governador, né, e deputado estadual e federal por muito tempo, mas ele trouxe um dado muito importante, Pedro, da ineficácia dos projetos de políticas públicas de longo prazo. Então, às vezes a gente se preocupa, às vezes não, né? Óbvio que não é justo ter desvio de recurso público, isso é inadmissível. Mas as pessoas, ele comenta, as pessoas nunca pararam para pensar se o aporte de recurso num projeto de política pública realmente traz resultado. Como é visto o resultado? Às vezes, tem projeto disso, tem projeto daquilo, tem projeto daquilo. Tá, mas eles são eficientes? Eles são eficazes? Então, se nós temos um plano que conduz, que orienta, o gestor vai trocar, vai dar o seu, né, o seu olhar para aquele processo, para aquele projeto de política pública, mas também vai buscar resultados efetivos. E aí sim o recurso público vai estar sendo bem empregado, né? E não simplesmente para se dizer que tem. Temos um plano para dizer que temos um plano, temos um conselho para dizer que temos um conselho. Não, precisa ser instituído e acontecer e ser efetivo, né? Precisa trazer resultados plausíveis. Sim, que muitas vezes, como não é palpável, né, uma coisa de conhecimento adquirido, que mais à frente pode gerar algum tipo de retorno econômico e financeiro mesmo, né, para essas pessoas, como a gente tem o projeto das Valentinas aí em Gramado, que é relacionado à questão da costura e que isso gera uma renda para elas, de alguma forma, e elas proporcionam atividade junto com a Potira e conseguem realmente viver do seu trabalho, né? Então, é muito importante que exista realmente essa forma de você quantificar, de certa forma, né, o quanto esses projetos são efetivos e agem, de certa forma, na comunidade, né? E era até essa pergunta que eu ia fazer, a importância, né, que em Gramado, assim que o plano foi criado, né, no ano seguinte houve essa troca de gestão de poder público, né? Então, para nos explicar um pouco como esse plano de cultura auxilia a nova gestão a dar continuidade aos projetos culturais desenvolvidos anteriormente, também a criar novas eventos e atividades, né? Então, acho que é muito isso que você falou, colocar a curto e médio prazo em atividade o que está no plano, né? Isso, e aí depende do gestor que assume. Se ele simplesmente deixa de lado a existência de um plano, né, decenal, como é o caso do plano de cultura, ele deixa esse plano de lado, tem rupturas muito grandes entre governos, né? Então, para que não hajam essas rupturas, é preciso ter um plano de longo prazo. E os planos de cultura, assim como a exemplo, né, várias outras secretarias, eles servem para isso.
para que não haja uma descontinuidade em projetos que estão sendo efetivos e dando resultado para a comunidade. Esse resultado, Pedro, ele não é só um resultado econômico, ele é um resultado de ação, de atuação, né, de fortalecimento do setor cultural. Né? Então, às vezes, esse dado ele não precisa ser um indicador econômico. Indicador econômico é um dos, né? Mas, assim, precisa ter resultados efetivos no setor, de fortalecimento do setor, de aprendizado no setor. E para que não ocorra essa ruptura entre uma gestão e outra, é preciso que os planos sejam considerados. O gestor precisa, né, e lembro, claro, acompanhei a entrada do secretário Ricardo, e eu lembro de chegar para uma reunião com ele, e ele está com o plano de cultura cheio de post-it em cima, porque ele realmente parou para estudar o plano de cultura. Então, assim, mérito, né, mérito extremamente válido, assim, essa atitude, porque é ele que vai dar o norte, o que não quer dizer que esteja engessado, e que ele não possa ter criado outras coisas. Não, ele vai dar o olhar, né, ele deu o olhar dele, enfim, e que assim siga com todos os gestores de todos os municípios, né. Sim, exatamente, foi o que a Beth colocou aqui, né, que o plano é uma orientação, entre aspas, para os investimentos do poder público e uma segurança para os agentes culturais, né, é bem isso, dar um norte para o poder público, foi como você disse, o Ricardinho também pegou o plano e usou aquilo como um livro sagrado, marcou, foi atrás, estudou, e em pouco tempo ele virou até uma referência na questão cultural aqui, né, hoje é uma pessoa conhecida até no estado pelo que ele fez nos últimos anos aí pela cultura, agora está lá no turismo, espero que leve essa veia cultural aí também para o turismo da cidade.